Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o quarto domingo do tempo comum, este tempo em que Jesus vai nos ensinando a palavra, nos vai colocando nesse caminho do discipulado. E a palavra de Deus hoje é a continuação do domingo passado. Domingo passado nós vimos que Jesus, ele chamou aqueles 4 discípulos para estar com ele, e logo em seguida ele vai para a sinagoga, para poder lá testemunhar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A sinagoga é um lugar onde as pessoas iam para rezar, para ouvir a palavra de Deus no dia de sábado, né? Então não tinha necessidade de um sacerdote na sinagoga. É uma espécie de capelinha, né? Uma espécie de capela onde as pessoas se reuniam para poder rezar, ouvir a palavra de Deus. E então Jesus está no dia de sábado na sinagoga, anunciando esta palavra, e as pessoas começam a ficar admiradas porque Jesus, ele está falando da palavra e tem um ensinamento que vem com autoridade. Então, que autoridade é essa pela qual as pessoas se admiravam enquanto Jesus falava? Então, da palavra grega, essa autoridade é a palavra exousia, que é a autoridade que vem do alto. Jesus que fala a palavra de Deus e que tem o poder de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele tem o poder de Deus de expulsar os espíritos maus, de curar, de transformar a vida das pessoas. Então, a autoridade, a exousia de Jesus, ele vem mediante a isto. E então Jesus, ele ao falar da palavra, uma pessoa ali dentro, possuída por um espírito do mal, começa a falar dele e ele expulsa. Ele pede que aquele espírito se cale, porque nós vamos vendo isso no Evangelho de São Marcos, que a identidade de Jesus ela vai sendo revelada aos poucos. Então, é uma espécie de segredo messiânico. Jesus não se revela por completo de início, é aos poucos. Então, outras vezes nós vamos ver Jesus mandando ou que os discípulos não falem, ou que os espíritos maus se calem. Porque a identidade dele vai sendo revelada a partir da sua vida, a partir do seu ministério. E Jesus, ele vem como um enviado de Deus, como um profeta para falar a palavra de Deus. É aquilo que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Naquele diálogo de Moisés e Deus, Deus está falando que vai enviar um profeta para falar sua palavra. Já é um prenúncio do envio do Messias. Por quê? Porque antes disso as pessoas estavam lá reclamando se Deus estava com elas ou não, diante das tribulações da vida. E Deus sempre falando que vai enviar uma pessoa para falar da palavra dele. Disso tudo que a palavra hoje nos inspira a viver, nos chama a viver, qual é o ensinamento que Jesus vem trazer para nós hoje diante desta palavra? Vem nos trazer que a vida cristã ela é marcada por uma luta contra o espírito do mal. A vida cristã ela é marcada por uma luta contra o espírito do mal. E como que o espírito do mal age em nós? Porque o Espírito só vai agir em nós se nós consentirmos. Tem que haver o consenso da nossa parte. E se a gente consentir e alimentar, esse Espírito vai agir em nós cada vez mais. Agora, a primeira atitude que eu tenho que ter diante disso é tomar responsabilidade pelos meus atos. Porque muitas vezes a gente passa por situações na vida que o Espírito do mal gera em nós, que são sentimentos ruins, atitudes ruins, pensamentos ruins, e a gente quer colocar isso, a culpa, numa outra pessoa, numa outra coisa, ou em seres abstratos. A gente sempre procura meios de colocar a culpa no outro ou em outra coisa, e não assume a responsabilidade pelos nossos atos. O que o espírito do mal gera na nossa vida? O espírito do mal gera na nossa vida sentimentos ruins tais como aquele tipo de pessoa que vai carregando na sua vida sentimentos de raiva, de rancor, de ódio e culpa o outro, porque sente isso por causa do outro. O tipo de pessoa que às vezes vive um desvio de caráter. Ah, porque todo mundo faz coisa errada, eu também posso fazer. Como sua mãe dizia, você não é todo mundo. O espírito do mal, ele vai colocando isso em nós e nós vamos alimentando isso, nós vamos dialogando com o espírito do mal. E com o espírito do mal não se dialoga nunca. Nós vamos fazendo isso e vamos vivendo uma vida em que a gente vai deixando de ser normal tais coisas. Então, o que eu tenho que fazer para lutar contra o espírito do mal, contra o espírito que às vezes toma conta da minha vida, que me gera sentimentos ruins, que me gera atitudes ruins e que fazem mal ao outro e fazem mal a mim?
Primeiro é tomar responsabilidade. Eu tenho que tomar responsabilidade que eu sou uma pessoa que calunia, que eu sou uma pessoa que julga e faz mal na vida do outro. Eu tenho que tomar responsabilidade que eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu não tenho buscado nenhum caminho, nenhum meio de superação disso. Eu tenho que tomar responsabilidade que às vezes o outro faz coisas na minha vida e eu sinto ruim, ou às vezes eu fico pensando que os outros estão fazendo coisas, falando de mim, fazendo coisas para mim, não está fazendo nada. E aquilo vai me gerando sentimentos ruins, e quem está à minha volta, quem está no meu convívio, é quem sofre com as consequências disso. Então, perceba que o espírito do mal ele vai agindo na nossa vida de forma sutil. Quando a gente vê, a gente já está deixando isso crescer em nós. Atitudes ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, que o espírito do mal vai gerando em nós. Então, o que é preciso fazer para se livrar disso? Tome consciência, busque a força na palavra de Deus. Nós vimos hoje que a palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus tem poder. E o poder da palavra de Deus é um poder para nos libertar. O poder para libertar a nossa vida do espírito do mal, daquilo que muitas vezes está aprisionando a minha vida. Então essa palavra tem que me mover a tomar uma atitude de vida. É por isso que a igreja fala de conversão e mudança de vida. Porque esses são passos importantes e necessários para se combater o espírito do mal e deixar sempre agir em nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então não é alimentar, não é dialogar, não é consentir com isso que muitas vezes nós deixamos consentir na nossa vida. Todos nós queremos nos libertar do espírito do mal. Todos nós queremos nos libertar de sentimentos ruins. Todos nós queremos nos libertar de atitudes e pensamentos ruins. Agora, é preciso primeiro responsabilizar-se com isso. Para de apontar para os outros. Para de apontar para as coisas, dizendo que o erro está fora. Quando na verdade foi consentimento nosso. Foi consentimento pessoal. Então é preciso fortalecer-se a partir da palavra para poder tirar isso da nossa vida. E a atitude a ser feita é isso. Eu sei que eu tenho uma mágoa, eu sei que eu tenho um rancor, eu sei que eu tenho um sentimento ruim aqui. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Eu busco ajuda diante do Senhor? Eu busco ajuda diante de quem pode me ajudar diante disso? Eu busco talvez resolver a situação com a pessoa? Eu sei que a atitude que eu estou tendo é errada, que outras pessoas ali no meu trabalho também estão tendo. Agora, porque os outros estão tendo, eu também tenho que ter essa atitude errada? Eu também tenho que fazer errado porque os outros estão fazendo? Ou eu vou buscar o meu caminho certo, eu vou buscar o meu caminho de honestidade? Porque nós sabemos que às vezes é isso que acontece. A gente fica com esses pensamentos ruins pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ninguém vai saber. Então, é tomar cuidado com esse tipo de situação, com esses sentimentos, com esses pensamentos, com as atitudes que muitas vezes são geridas em nós por esse espírito do mal, que a gente deixa falar em nós, a gente deixa agir em nós. Deus olha para a nossa vida e Deus tem o constante desejo de nos libertar. É por isso que a gente pede a graça da libertação. Para se libertar do espírito do mal, para se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos faz fazer mal ao outro. Sobretudo quem está muito próximo de nós. Agora, a atitude fundamental é a atitude que nós rezamos hoje junto com o salmista. Não fecheis o coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. Não fechar o coração para você não dar ouvidos ao mal. Não fechar o coração para você não fazer, igual eu falei na primeira leitura, do povo que ficava questionando Deus. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Eu tenho uma vida cristã, eu vou na igreja, ajudo na igreja. Na primeira dificuldade, eu começo a questionar e reclamar com Deus. Por que tal coisa aconteceu na minha vida? Isso tudo às vezes é gerado em nós porque nós não temos confiança em Deus. Porque esse espírito às vezes nos faz pessoas que não confiam, não esperam em Deus. Então é preciso que a nossa confiança em Deus se baseie em uma abertura de coração para a palavra de Deus. Deixar que esta palavra, que tem autoridade, possa transformar a nossa vida, possa transformar o nosso coração. É você sair daqui hoje com esse propósito. Primeiro reconhecendo o que você precisa mudar. O que você está sentindo na sua vida que te atormenta, que não te deixa viver a vida que você gostaria de viver. E pedir a graça a Deus de poder se livrar disso, fazendo a sua parte. Sem culpar outras coisas ou outras pessoas, mas assumindo que você precisa mudar, que você precisa transformar. E deixar que esta palavra que tem autoridade entrar na sua vida. Autoridade essa, vou dar um exemplo para vocês perceberem como que essa palavra tem que ter autoridade na nossa vida. Muitos aqui têm a experiência dos seus pais e sempre falavam o seguinte, às vezes vai falar para os seus filhos, para os seus netos, lá em casa, se meu pai ou minha mãe só olhasse para mim, eu parava na hora que eu estava fazendo, porque eu sei o que queria dizer.
Muitos aqui têm essa experiência. Por quê? Aquela pessoa ali, do seu pai, de sua mãe, tinha uma autoridade. Tinha uma autoridade importante. Então, só de olhar você já sabia que para na hora. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela tem que ser assim. Só dela entrar em nosso coração, tem que nos fazer mudar. Tem que nos fazer ter uma atitude de vida. Tem que nos fazer nos converter. Então é perceber que, diante dos pensamentos ruins, diante dos sentimentos ruins, diante das falas ruins, diante dos vícios que muitas vezes eu alimento na minha vida, eu preciso deixar que esta palavra transforme a minha vida e me faça me libertar disso. Agora, é sempre um processo, é sempre um caminho. Começa quando eu tomo consciência disso e assumo isso como meu. E pedir a Deus a graça de se libertar disso. Pedir a Deus a graça de estar livre disso. E deixar que esta palavra possa transformar a nossa vida e o nosso coração. Então, que neste dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos sair daqui com este único propósito. E tenha certeza que se você está com Deus, se você busca firme em Deus, mesmo que hora ou outra você caia, mesmo que hora ou outra você deixa que esse Espírito muitas vezes domine sobre você, se você estiver na presença de Deus, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a conversão, Deus vai te dar a graça da transformação da vida. Nós sabemos disso, todos nós já superamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, o espírito do mal que às vezes já rondou a nossa vida, nós já tivemos momentos de superação. Então é preciso viver constantemente esses momentos de superação. Agora, o cuidado que a gente precisa sempre ter é o seguinte, vocês viram que o homem que foi possuído lá, ele estava dentro da sinagoga. Às vezes nós temos uma tendência de achar que o mal está sempre fora ou com as pessoas de fora. Às vezes pode tomar conta de quem está dentro. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Às vezes tomar conta de quem está no caminho, de quem tem a experiência de Deus. Então é preciso tomar cuidado com isso também, porque nós estamos em constante luta contra esse mal, contra esse espírito do mal, que muitas vezes quer dominar sobre nós, mas que a força de Deus é mais forte. A palavra de Deus tem autoridade, tem mais força para nos ajudar a nos libertar do espírito do mal. Então que o Senhor nos ilumine neste dia de hoje, que o Senhor nos dê a graça da vitória, nos dê a graça e a força do Espírito Santo para combater aquilo que faz mal a nós, aquilo que faz mal aos que estão à nossa volta, para que assim, pela palavra e a força de Deus, nenhum espírito mal domine sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.